pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabel, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou dentista de formação, mas dou aula na medicina. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, minha vida toda foi feita na escola pública, desde o Instituto Estadual de Educação, do prézinho até o magistério, passando pela Universidade Federal, onde eu me formei em odontologia, e meu mestrado e meu doutorado foram na Fiocruz, lá no Rio de Janeiro. Então, você que está me ouvindo, tem toda a chance de seguir o mesmo percurso que eu segui. Não é fácil, mas é possível. Hoje, eu sou professora da Faculdade de Medicina e ajudo a formar novas pessoas, porque também sou pesquisadora e queria passar um pouquinho daquilo que eu trabalho para vocês. A minha ciência, com a qual eu trabalho, é a epidemiologia, que tem uma ligação muito grande com a área da saúde coletiva, ou seja, se preocupa com a manifestação da saúde e da doença na população como um todo. Okay? Toda essa origem se deu com um cara chamado John Snow, um médico inglês, numa época em que a Inglaterra padecia com cólera. E sem nenhum conhecimento de microscopia, nunca viu um microscópio na vida dele, ele conseguiu identificar a causa da cólera que afetava principalmente a classe trabalhadora inglesa. Na época, com tratamentos bastante diversificados, como você pode ver aqui. Mas ele sabia que era uma água, o agente que veiculava a doença na população. E aí ele propunha métodos de controle para essa doença através do tratamento da água. Começa aí a epidemiologia, sem nem saber que existia a epidemiologia. Nossa ciência lida constantemente com a incerteza, com a probabilidade, a chance de ocorrer a doença. Por isso, quando você vê uma notícia, ou seu parente lê uma notícia no WhatsApp e passa para você, olha, a ciência errou. Existe uma margem de erro em tudo que é da biologia, que é da ciência. Observa bem, no caso da Covid, do coronavírus, está super na onda, na crista da onda. Esse sujeito aqui é um senhor de 99 anos, que teve alta por Covid. O que você escuta? Olha, o idoso corre muito risco de morrer por essa doença. Cuidado, idoso. Ele é super idoso, né? 99 anos e conseguiu vencer. Por outro lado, você tem um número crescente de crianças que morrem por Covid. Completamente fora da probabilidade, da chance. A gente lida com essa incerteza. Então, quando você pensa em métodos de diagnóstico, por exemplo, a Covid, existem margens de erro para esses métodos. Um método pode dar negativo quando, na verdade, você está doente. A gente consegue calcular isso. A gente também pensa, com muita preocupação, em como é que esses resultados afetam o comportamento das pessoas. Não só para a Covid, mas para qualquer outro micro-organismo, para qualquer outra doença, e não só o coronavírus causando, então, Covid. Ainda, dentro da nossa expectativa de estudos, nós trabalhamos desde aquilo que acontece no nível celular, passando por todas as experiências do indivíduo, do seu convívio em sociedade. Então, na epidemiologia, nós trabalhamos desde a epidemiologia molecular, entender como é a manifestação dessa doença no nível dos genes, da estrutura de bactérias, de vírus, até os efeitos da nossa vida em sociedade. Quanto que nos afeta morar numa comunidade que sofre com uma coisa que nós chamamos de vulnerabilidade social, uma população empobrecida? Isso me afeta também, igualmente. Isso também é objeto de estudo da epidemiologia. Por exemplo, se você gosta de jogar futebol, a gente consegue identificar quais são as principais causas de afastamento de jogadores. Por exemplo, na UEFA. Aí eu consigo preparar um educador físico, um fisioterapeuta daquele clube, para que ele antecipe a possibilidade dessas lesões. Isso acontece não só no futebol, mas em qualquer área da saúde e é fruto dos estudos da minha área, da epidemiologia. Podemos observar, por exemplo, qual é o efeito de doenças pré-existentes, como por exemplo o diabetes, na mortalidade, hoje em dia, por Covid. A gente consegue estabelecer essas associações e ter um olhar diferenciado sobre essa população. Talvez vocês conheçam essa moça bonita. Angelina Jolie, a partir de estudos epidemiológicos moleculares, conseguiu identificar que ela era portadora de um gene que aumentava em muito a probabilidade dela ter câncer de mama. Qual foi a opção dela? Retirar as mamas, reconstruí-las. Essa possibilidade
é dada pela epidemiologia molecular. Há chances dela ter feito uma cirurgia à toa? Mas a probabilidade dela desenvolver um câncer a partir dessa pesquisa genética era muito alta. Coube a ela decidir pela opção da cirurgia ou não. Todo mundo deve lembrar-se, talvez 1 ano, 2, aqui no Brasil, com muita ênfase no Nordeste brasileiro, a questão do Zika vírus. Uma doença pouco falada, pouco conhecida. E a partir da percepção de médicos que começaram a ver no diagnóstico por imagem os bebês recém-nascidos com manifestações de uma cabeça, um perímetro que nós chamamos de perímetro cefálico, muito reduzido, muito abaixo daquilo que se constata normalmente no nascimento. E a curiosidade estimulou uma investigação epidemiológica que associou a infecção da mãe com Zika vírus com a ocorrência de microcefalia. A curiosidade move a epidemiologia e os cientistas dessa área. Talvez alguns desses personagens vocês conheçam. O Renato Russo, da Legião Urbana, o Cazuza, um cantor brasileiro, e tantos outros. O que eles têm em comum? AIDS, morreram por AIDS. Uma doença que nos anos 80 era o grande temor, como hoje, pelo menos parcialmente, é a Covid. A AIDS mudou as práticas, mudou o comportamento das pessoas. Muito se investigou, se pesquisou e ainda se pesquisa na tentativa de controlar a doença e buscar sua cura. E hoje o que nós constatamos na nossa sociedade é, por exemplo, um aumento de casos de AIDS em população jovem, que abandonou hábitos de prevenção muito comumente divulgados nos anos 80 e nos anos 90. O desenvolvimento de medicamentos com a melhora na expectativa de vida de pessoas com AIDS fez com que as pessoas comuns, às vezes como você que me escuta, abandonassem hábitos de prevenção. A epidemiologia reforça que todo o processo desse complexo saúde e doença parte do princípio de promover saúde, de se prevenir. Claro, parte também do diagnóstico precoce, do desenvolvimento de tecnologias para tratamento, para cura, saber o impacto desse tipo de tratamento na vida das pessoas, mas nada mais importante do que nos mantermos com saúde. E a pesquisa epidemiológica também investiga quais são os melhores métodos de prevenção. Chamo a atenção de vocês para o tabagismo. Quando tinha sua idade, era muito comum na televisão campanhas lindas de maços de cigarro, com lindos homens, lindas mulheres, em iates, curtindo a vida. Isso tudo foi abandonado. Inclusive nas corridas automobilísticas, de Fórmula 1, muitos dos patrocínios eram de marcas importantes de fabricantes de cigarro. Isso foi abandonado graças a inúmeros estudos que associam o tabagismo a uma série de doenças, as mais variadas possíveis. Muitas campanhas começaram a ser desenvolvidas. Claro que é uma opção sua fumar ou não fumar, mas a sua consciência é despertada pelos estudos que a epidemiologia consistentemente no mundo inteiro demonstra, levando o hábito do tabaco, o hábito de fumar como um elemento gravíssimo, de fator de risco importantíssimo para uma série de doenças, não só o câncer, mas doença cardiovascular, infertilidade e tantas outras. Esse é um grande fator de risco com o qual nós trabalhamos. Talvez você que esteja me vendo conheça esse cara aqui. Morreu algum tempo atrás, morreu por um câncer de pâncreas. Sabidamente, na minha área, nós estudamos muito o comportamento das doenças, inclusive o câncer. No caso dele, já é de se esperar, existia uma grande probabilidade, lembra dessa palavra que eu falei logo no início, dele morrer em curto espaço de tempo. É uma história, observa essa curva caindo, esse desenho descendo. A chance que esse cara tem de se manter vivo por 5 anos é baixa. Isso aconteceu com ele há algum tempo atrás e mais recentemente com Pantera Negra, que também teve um câncer de colo diagnosticado, ou seja, identificado, num estágio muito avançado. A epidemiologia já mostra que situações como a dele também têm uma expectativa de vida muito baixa. São estudos que a gente faz, inclusive, do efeito dos tratamentos, do efeito do diagnóstico precoce. Como que ele afeta a vida das pessoas. E não é só viver mais, mas também viver bem. Também é a nossa preocupação. O que esses 3 personagens que provavelmente você conhece também têm em comum?
todos eles tiveram um diagnóstico de tuberculose. E percebam, eles têm dinheiro, você sabe disso. Thiaguinho, inclusive, Thiago Silva, na verdade, Thiaguinho é esse aqui, Thiago Silva, ele descobriu tuberculose quando jogava na Rússia, quase morreu. Tuberculose, uma doença tão antiga, matava aqueles escritores de romance, lá que você vai estudar na literatura, mas ela voltou com a corda toda, junto com a AIDS. E não é que essas pessoas tenham HIV também, mas o ambiente onde elas circulam, o bacilo da tuberculose, esse micro-organismo, esse organismo pequenininho, circula novamente na sociedade. E eles foram afetados, tratados, recuperados, através de tratamentos que a epidemiologia também aponta como tratamentos realmente eficazes para essa doença. Portanto, mesmo doenças que já passaram, elas podem voltar. A gente, na epidemiologia, estuda esse tipo de doença que nós chamamos de reemergente. Elas são super importantes na nossa sociedade, têm grande impacto na nossa sociedade. Na epidemiologia, a gente também estuda o avanço de toda a tecnologia na área da produção de medicamentos. Como que esses medicamentos funcionam? Como que eles funcionam num animal? É o mesmo modo como ele funciona num ser humano? Quais são os eventos adversos, ou seja, efeitos colaterais, efeitos indesejados dos medicamentos? Eles podem acontecer em um curto espaço de tempo, como podem acontecer ao longo do seu uso na sociedade. Como é que isso aqui se dá? A observação desses efeitos é também um objeto de estudo da minha área, da epidemiologia. O desenvolvimento de vacinas. Hoje, um monte de coisa se fala sobre vacinas, que causam isso, aquilo, doença, não vou vacinar. Parem e pensem, né? Foi controle de doenças infecciosas, que passam de pessoa para pessoa, através principalmente do desenvolvimento de vacinas e da melhoria das condições de vida da população, que fez com que a gente vivesse mais tempo, gente. No início do século XX, 1910, 1920, uma pessoa que nascesse nessa época tinha uma expectativa, ou seja, poderia viver uma média de 30 anos, 35 anos. Hoje, no Brasil, quem nasce no ano 2020 tem uma expectativa acima de 70 anos de vida. Como é que ganhou-se tantos anos de vida para a população? O desenvolvimento das ciências ligadas à preservação da vida, ao desenvolvimento de um conhecimento sobre prevenção, promoção de saúde, onde as vacinas têm um papel importantíssimo. Nada se prova ao contrário disso em estudos epidemiológicos bem conduzidos. Portanto, você que me escuta, também me ajude a acabar com fake news, a parar de passar para frente esse tipo de informação, fruto de estudos bastante controversos, bastante ricos em erros, que infelizmente chegam às mídias, chegam à televisão, chegam à internet e são disseminados. Cuidado com isso, me ajude nesse controle. A epidemiologia não se esgota em observar um efeito e pronto, acabou. Há necessidade do acompanhamento desses efeitos, como eu já disse, ao longo do tempo. Muitos medicamentos entram no mercado como esse e saem do mercado algum tempo depois, porque se percebe, através de estudos epidemiológicos, uma coisa que a gente chama de vigilância epidemiológica, de monitoramento, efeitos que acontecem tardiamente, efeitos indesejáveis. Por exemplo, efeitos cardiovasculares no aparelho circulatório. Então, é muito importante esse monitoramento que a nossa ciência também propicia. Como eu já disse, um monte de coisas aparece na mídia, na internet hoje em dia, todo mundo tem acesso. E, inclusive, surgem pílulas milagrosas. Essa daqui foi um evento bastante famoso aqui no Brasil, inclusive, né? E nenhum estudo realmente sério comprovou a eficácia desse tratamento, que, inclusive, foi objeto de discussões, inclusive entre os políticos. Cuidado com isso, é muito fácil agradar as pessoas, mas tudo tem que ter uma base científica e por isso a gente estuda. Existe um motivo pelo qual a gente divulga uma informação, às vezes com muito cuidado, com muita cautela, porque ela pode realmente sofrer mudanças ao longo do tempo. Ela é passível sempre de ser modificada. Até com o Covid a gente viu isso. Estudos que saíram em revistas muito importantes, acabaram sendo retirados da revista porque se percebeu algum erro, algum tipo de erro, algum tipo de interesse. Cuidado com isso. E aí vai.
nesse momento de Covid, a ânsia, a vontade de encontrar um tratamento é muito grande, né, gente? Uma vacina, um remédio qualquer. E aparece um monte de informações que não tem nenhum fundamento por parte da epidemiologia. Então, usar esse medicamento pode ter dado certo para o seu João? Pode ter dado certo para o seu João, mas pode ter sido só um acaso. Como é que eu vou divulgar isso para uma população e colocá-la, às vezes, em outros riscos? Ou retirar a oportunidade de pessoas que realmente são beneficiadas por esse medicamento, que já comprovadamente são bons para outras doenças, vou tirar a chance delas de chegar até o medicamento abrindo o comércio para uma coisa que às vezes não tem nenhum fundamento. A gente, como eu mostrei lá no início, estuda também efeitos que aparecem na nossa sociedade, efeitos esses sobre a nossa saúde. Violência é um efeito sobre a sua saúde, viver numa comunidade violenta, né? Como a gente vê o dia todo aparecendo no noticiário, a bala perdida, o uso de drogas, todos esses efeitos, todo esse tipo de violência, falta de presença do governo nessas regiões promovendo melhores condições de vida, isso tudo também a gente estuda. Por mais estranho e mais esquisito que possa parecer medir isso, a gente tem como medir algumas coisas nesse sentido. E a gente consegue, por exemplo, rastrear quem são as principais vítimas de violência. Onde você, jovem, é uma das principais vítimas. Nós sabemos que uma das principais causas de morte na tua faixa etária é a violência. E isso, então, é um objeto de interesse dos nossos estudos epidemiológicos. Pois bem, o que a gente está falando aqui é de uma ciência com a qual eu trabalho, a epidemiologia. E a gente tenta, então, tirar aquilo que é senso comum, eu acho que dá certo, eu acho que é bom, e passar para aquilo que, concretamente, estudos da minha área conseguem comprovar, pelo menos até que uma nova realidade apareça. A ciência é assim, ela está sempre mudando, ela está sempre avançando. Ela nunca foi dada, pronto, acabou, é só isso. Viu o Covid? Um bichinho desse tamanico, produzido por um bichinho desse tamanico, que ninguém conhecia o poder de destruição dele. E ele vem para nos ensinar muitas coisas também. Então, como mensagem final, eu deixo 3 frases que são atribuídas a Marie Curie. É uma polonesa que depois pegou uma naturalização francesa. Foi a primeira professora, mulher então, da Universidade de Paris. Olha, para ela estudar foi um custo também, porque mulher, neste período de tempo em que ela viveu, não tinha nenhuma entrada. Muitos dos seus trabalhos são assinados pelo seu marido, inclusive, que também era um pesquisador. Mas ela conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel. Um na física, outro na química. E ela fala algumas coisas interessantes que servem para mim e servem para você que também está me ouvindo. A vida não é fácil para nenhum de nós. A gente tem que pelejar contra muitos desafios. Minha casa não tinha nenhum dentista, nenhum professor de nível superior. Minha mãe e meu pai não passaram da 3ª série. Vieram lá de Portugal, moravam na roça. Mas eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, porque a vida não é fácil. Às vezes não é fácil para você também. Mas aproveite as oportunidades que a vida te dá. Marie Curie ainda fala alguma coisa bem interessante. A gente não precisa ter medo de muita coisa, não. A gente precisa entender melhor as coisas. A ciência abre a tua cabeça para isso. É possível que você faça isso, como eu faço. Até muito melhor do que eu faço. Acredite nisso. Compreenda a vida que está em volta de você. E ainda, segundo ela, é importantíssimo que cada um de nós trabalhe para a gente se aperfeiçoar, para a gente melhorar. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, que tem tudo a ver com a ciência com a qual eu trabalho. Uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade sobre toda a humanidade. O que a gente produz não é um efeito para você, é um efeito para pessoas como você. Essa vida em sociedade é super importante e a epidemiologia contribui com isso. Eu espero também, de alguma maneira, ter contribuído para te estimular a ciência, a viver como cientista. Por que não?